Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Professor Fernando Tadeu Marques, estamos juntos nessa jornada aqui no nosso descarrego de súmulas. Isso, pessoal. Vamos embora, que a gente vai literalmente descarregar. A gente vai falar de uma série de súmulas. Dessa série de súmulas que a gente vai falar aqui na sequência, eu vou destacando elementos que dentro delas são importantes você guardar, são importantes você destacar no seu estudo, que vai ajudar você lembrar da importância daquela súmula num determinado ponto ali de fundamentação, beleza? Eu estou muito feliz com a tua presença, muito feliz com a sua audiência e juntos a gente vai então para a busca aí da sua aprovação, que está se aproximando, hein? Vambora, vem comigo aí, vambora, vamos lá. Bom, pessoal, nosso descarrego então, deixando desde sempre ali, tá? O nosso canal de comunicação, lá pelo Instagram, tá? Lá pelo Instagram, Fernando Tadeu Marques, por lá, mande aí as suas dúvidas, seja da súmula, seja da matéria penal, processo, tá? Eu vou ajudar vocês, tá bom? Vambora. Súmulas do STF, é daí que a gente começa. Bom, falando de súmula do STF, a gente vai falar talvez de uma das mais importantes nesse cenário, que é a súmula vinculante 56. Professor, do que fala a súmula vinculante 56, pessoal? Falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Eu preciso lembrar do que aqui, professor? Aqui eu preciso que você guarde, tá? O seguinte, se o preso preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, preencheu os requisitos do 33, parágrafo 4º, se minha memória não me falhar, do Código Penal, e tem o direito de evoluir na aplicação da pena, vem lá e diz que não tem regime, vaga no semiaberto. Problema do Estado. Eu preciso necessariamente nessa oportunidade que sim, ele seja colocado no aberto. Essa é a regra. Não se esqueça disso, tá? Não se esqueça disso. Súmula importantíssima, já foi cobrado tanto na primeira quanto na segunda, se minha memória não me falhar, e nada obsta dela aparecer novamente, tá bom? Que mais, professor? Nós temos ali a súmula vinculante 24 do STF. Não tipifica, não é crime, tá? Contra a ordem tributária, previsto lá no artigo 1º, inciso 1A4, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. O que isso quer dizer? Antes do lançamento do tributo, eu não discuto o crime. Eu preciso primeiro constituir o tributo. Falar, constituiu. O tributo existe. Então, nesse caso, eu posso falar, nessa oportunidade, eu posso falar sim, na possibilidade de crime somente depois de exaurida a esfera administrativa. Ok? Vamos embora. Que mais, professor? Súmula 719, STF. A imposição, já vou aproveitar aqui o gancho, né? A 718 vai no mesmo sentido. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite, exige uma motivação idônea, tá? Exige uma motivação idônea. Da mesma forma, tá? Da mesma forma que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de um regime mais severo do que o permitido. Pessoal, trocando em miúdos, eu não posso, se é possível, fechado, semi e aberto naquele caso, eu não posso colocar no fechado sem uma fundamentação idônea, sem uma fundamentação clara
capaz de manter a pessoa no fechado. Não, professor, então peraí, não tem tanto subsídio assim, então ele coloque no semi. Se não tem no aberto, só vou colocar no regime mais severo que a lei, naquele caso, permite, se eu tenho fundamentação idônea para isso, tá bom? Vamos embora. Que mais? Súmula 711. 711. A lei penal mais grave aplica-se aos crimes continuados e permanentes, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Natural, pessoal, tá? Se o crime é continuado, tá? Crime é continuado, crime permanente, e há uma alteração legislativa, enquanto no permanente ele está sequestrado, enquanto a prática dos furtos reiterados acontecem 40 furtos em 2 dias, ou 3, 4, 5 dias, ou um mês num crime permanente de sequestro, se no meio dessa conversa a alteração legislativa acontece e a pena aumenta, eu aplico, muito embora seja uma lei mais grave. Porque no continuado e no permanente, o crime ainda está acontecendo naquela sequência do continuado ou naquela permanência do delito. Aconteceu durante a permanência ou a continuidade uma lei mais grave, ela pode ser aplicada, tá? Atenção aí com a súmula 711. Súmula 611, importantíssima. Depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a quem compete a aplicação de uma lei mais benigna, uma lei mais promissora, não é? Uma lei que possa ajudar o réu ao juízo das execuções. Chegou uma nova lei que melhora, pessoal, tá? Atenção aí. Se a nova lei melhora, ela é aplicada imediatamente. Quem faz essa aplicação? O juiz da execução, se já transitou em julgado. Se não transitou em julgado, aí vai ser o juiz, tá, de conhecimento, ou os desembargadores, ou os ministros em eventual recurso. Beleza? Que mais, professor? Vamos lá, caminhando. Súmula 610, STF. Momento consumativo do latrocínio. Existe o crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Se porventura, atenção, se porventura o crime é de latrocínio, o que determina se é consumado ou não é a morte, e não a subtração dos pertences. Beleza? Muita atenção com isso aqui. Muita atenção com isso aqui, tá bom? Bora lá. Que mais, professor? Súmula 554. Súmula 554, 554 do STF. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o processamento penal. Então, peraí, eu vou fazer uma visão contrária. Eu emiti sem provisão de fundos. Não obsta, não interfere o pagamento após o recebimento da denúncia. E se for antes? Dialogável. Se eu paguei antes do recebimento, não existe mais prejuízo. Então, eu posso obstar a ação? É possível, é uma tese, tá? É uma tese. Agora, se aconteceu após o recebimento, o pagamento após o recebimento, a ação pode continuar, não obsta, não impede a continuidade da ação. Ok? Que mais, professor? Vamos caminhando aqui comigo. Súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Ou seja, eu preciso de uma coisa chamada de dolo, tá bom?
tem que ter o dolo. Não comprovado o dolo, não há que se falar em fraude por meio de cheque. Beleza? Tranquilo? Vamos caminhando aqui então. Súmula 145 do STF. Não há crime, ou seja, não existe crime. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, flagrante preparado, tá? Alguém prepara um flagrante. Se a preparação do flagrante tornaria, não é, inconsumável aquele delito, não há que se falar, então, nessa oportunidade em crime, ok? Flagrante preparado. Cuidado, tá? Para não confundir com outros. A gente retoma agora falando das súmulas do STJ, que tem aí uma série também para a gente trabalhar. As súmulas do STJ. A gente tem ali a primeira, súmula 645, STJ. Na súmula 645, pessoal, a gente tem lá que o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Não preciso, tá, que tenha sido comprovado que houve prejuízo. Não preciso que tenha sido comprovado que houve a vantagem. A mera produção lá da fraude com esse intuito já consubstancia o delito. Formal. Súmula 643 do STJ. Na súmula 643, ele diz que a execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado, da condenação. A execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado da condenação. Ou seja, se eu ainda tenho tempo, possibilidade, tá? Tempo, possibilidade, naquela ocasião de, atenção, naquela ocasião de trazer a discussão para o campo aí de algum tipo de recurso, atenção com o que a súmula diz, tá? A execução das restritivas de direito depende do trânsito em julgado. Ou seja, enquanto eu não transitar em julgado puder recorrer ou algo nesse sentido, fica suspenso, eu não vou cumprir. Só posso iniciar o cumprimento necessariamente, então não havendo recurso, após o trânsito em julgado. Atenção com isso aqui, tá bom? Que mais, professor? Vamos lá que nós temos outras aí, são outras tantas, hein? Vamos juntos aqui. Súmula 600 do nosso STJ ainda. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei, que são várias formas, né? Da lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre os autores e eventuais vítimas, tá? Então, eu não preciso que eles tenham morado juntos, não preciso que eles tenham coabitado. Uma relação, sim, de fato, que envolve a questão doméstica, a questão de um relacionamento, não necessariamente moraram juntos. Pode ser que morem em casas separadas, apartamentos ou casas separadas, e mesmo assim ainda exista a possibilidade de ter ali essa interlocução com as formas de violência do artigo 5º, tá? Em evidência total, Lei Maria da Penha para sua prova, tá? Bastante atenção aí. Nós temos a súmula 599, que vai falar de um tema que a gente vai encontrar ainda na 589, tá? Que é o princípio da insignificância e também a relação com a Maria da Penha lá na 589. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Agora, o que eu preciso aqui é que você tenha uma atenção especial, hein? Não se aplica, professor? Pode ser que você até encontre julgados isolados dizendo que sim, tá?
Pode acontecer que você encontre isolado dizendo que sim, tá? Em primeira, segunda instância, pode. Mas qual que é a regra? Não se aplica a insignificância. O princípio da insignificância é a crimes que envolvem funcionários públicos contra a administração pública. Por quê, professor? Aqui ele não especificou, professor, mas o julgado vai nesse sentido. Eu não aplico quando tem o funcionário público, porque não importa o valor. Se alguém pega lá uma caneta, mas em razão da função, subtrai, 312, parágrafo 1º, não é o valor somente, pessoal. É a moralidade administrativa. Por isso que falam que não se aplicaria a insignificância, por conta da chamada moral administrativa. Não é somente a questão relacionada ao valor da coisa. Mas cuidado, porque crimes contra a administração pública não praticados por funcionário público é completamente possível, como no caso do descaminho, você ter sim a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Lá no 334 do Código Penal. Atenção com essa temática, hein, gente? Triplique aí a atenção. Vamos embora. Súmula 593 do STJ, 593. O crime de estupro de vulnerável, importantíssimo, hein? Configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso, com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento, sendo irrelevante a experiência sexual anterior da vítima, sendo irrelevante a existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, o crime de estupro de vulnerável, se tem lá um menor de 14 anos, uma menor de 14 anos, diz, mas existe um relacionamento amoroso, frequenta a casa, não importa. Olha, essa pessoa tinha experiência sexual, não importa. Não, mas ela consentia, ela quer, não importa. Vai aplicar as penas, se minha memória não me falhar, de 8 a 15 anos do 217A. Crime grave, hediondo, tá? Deixando aí já o nosso registro. Que mais? Professor, lembra que eu falei ali há pouco da 589? Porque ela fala do princípio da insignificância. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher nas relações domésticas. Então, pera lá, professor. Isso também é entendimento reiterado do STF. Não se aplica. Não se aplica. Insignificância, quando você estiver falando de violência doméstica contra a mulher, não se aplica princípio da insignificância. Deixa esse registro aí no seu material e registrado dentro do seu cérebro também, tá? Vamos embora. Que mais, professor? Súmula 582 do STJ. Súmula 582 do STJ. Consuma-se, momento consumativo do roubo. Consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda que por um breve tempo, em seguida a perseguição imediata, ainda que recuperada a coisa roubada, sendo prescindível, dispensável a posse mansa e pacífica ou a posse desvigiada. Então, atenção, hein? Com o que, professor? Se porventura você tiver ali naquela prática, tá? Atenção. Se porventura você tiver naquela prática por parte do agente, tá? Por parte do agente. Muita atenção, gente. Súmula na tela aí, tá? Súmula na tela. No roubo, eu tendo, pessoal, a inversão da posse, teoria adotada, chamada teoria da amócio, aprencio. Se eu tiver a inversão da posse, não precisa ser mansa e pacífica e desvigiada. Ponto. Inverteu a posse, acabou.
Grave ameaça, peguei o objeto, está consumado o crime, tá? Bastante atenção aí. Súmula 567, ela relativiza os sistemas de proteção para crime impossível no furto. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna impossível o crime de furto. Ou seja, sempre que eu tenho uma câmera, sempre que eu tenho segurança, o crime não vai acontecer de furto? Não. Por isso que ela relativiza. Pode ter circunstâncias que o crime impossível vai colar. Mas o fato de ter um segurança ou ter câmeras não impede completamente, de forma absoluta, a prática do crime. Beleza? Atenção aí, gente. Atenção. Próxima sequência, a gente tem ali, nessa sequência, a gente tem aí o que, pro? Vambora, tá? Vambora. Súmula 542 STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, mesmo que a lesão corporal seja leve, mesmo que a lesão corporal seja leve, sim, é incondicionada, tá? Hipótese lá do 129, se minha memória não me falhar, parágrafo 9º. Até porque as outras são incondicionadas, mas essa poderia até surtir a dúvida, tá? Então, nesse caso, não preciso de representação. Não preciso de representação. 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam nas hipóteses dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, aqueles benefícios, suspensão condicional do processo e a transação penal, não se aplica quando se falar de Lei Maria da Penha. Esses benefícios estão aí afastados, mitigados, ok? Mitigados. Qual mais, professor? 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada. Então, vou aplicar a medida de segurança. A medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena. Se a pena é de 2 a 8, qual que é o máximo? 8. Tá? Essa orientação é do STJ. O STF tem uma orientação que diz que pode chegar até o limite máximo dos 75, tá? Do artigo 75, que seriam então 40 anos. Mas súmula está aqui dizendo o limite máximo, que é mais benéfico, obviamente, posicionamento mais benéfico para o réu. Beleza? Bora lá. Que mais, professor? Súmula 522, STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Cheguei lá, vou ser preso. Eu sou João, ao invés de falar que eu sou Manuel. Isso é fato típico, óbvio, não é? Falsa identidade. Antes tinha uma tese que era utilizada para autodefesa. Autodefesa do quê? É crime, tá? Se eu estou respondendo por um outro crime, eu tenho que dizer quem eu sou. Não é autodefesa eu praticar um ato ilícito para isso, tá? Que seria a ideia ali do artigo 307, se minha memória não me falhar aqui, talvez. Falsa identidade. É fato típico, tá bom? Que mais, pro? Vamos caminhando aqui. Súmula 513, STJ. A abolício criminis temporária prevista lá no Estatuto do Desarmamento aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado até uma determinada data. Isso aqui é para dizer que existe abolício crimes temporária, não é? Como foi lá o tempo de entrega da arma de fogo, tá? Na ocasião do estatuto. Não creio que vai ser cobrado, mas fica aí o registro. Já está um pouquinho antiga, né? Súmula 511. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio lá do furto, tá? Privilegiado nos casos de crime de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa,
e a qualificadora for de ordem objetiva. As qualificadoras não podem ser de ordem subjetiva, porque senão seria subjetiva e subjetiva. Aí não é possível. Isso acontece também, como a gente já falou na aula do homicídio, tá? Possível homicídio privilegiado e qualificado? Sim, desde que a qualificadora não seja subjetiva, ela tem que ser objetiva. Beleza? Vamos embora. O que mais, professor? Vamos caminhando aqui. Súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência daquelas disposições na lei, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que aquele advindo pela aplicação da lei anterior, sendo vedada a combinação de leis. Simples, pessoal. Está falando aqui de combinação de leis. Eu tenho a Lei 6368. Poderia ser qualquer outra. Eu tenho a nova Lei 11.343. O cara pratica o crime na égide da lei anterior. Lá tem dispositivos que são melhores e tem dispositivos que são piores. Isso acontece na nova lei também. Eu não posso, como magistrado, escolher o melhor da anterior e o melhor da nova, porque eu estaria combinando leis. O STF passou a aderir a esse também posicionamento. Não é permitida composição de leis a partir da interpretação do juiz. Ele tem que escolher o melhor da anterior ou o melhor da nova lei, tá? Não admitindo, então, a combinação. Súmula 444, importantíssima. Eu não posso utilizar inquéritos policiais e ações penais que estão em curso para agravar a pena base, dizer que ele tem maus antecedentes. Maus antecedentes não são gerados a partir de processos ou inquéritos que estão em curso, somente com o trânsito em julgado, se assemelhando à reincidência, tá? Se assemelhando à reincidência. Súmula 443. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige uma fundamentação concreta para a exasperação. Eu não posso dizer só que tem muitas causas de aumento, eu vou aumentar o máximo. Não, tem que ter uma fundamentação concreta, idônea, tá? Súmula 442 do STJ. É inadmissível aplicar ao furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Isso aqui é até absurdo, tá? Eu vou só explicar rapidamente, mas é absurdo. Ah, mas a qualificadora, o aumento de pena do roubo é menor do que a qualificadora do furto. Mas o furto, a pena mínima é menor. E aí, quando você qualifica, ele passa para 4 a 8. Ah, mas o caso do roubo, ele só aumenta de 1/3 à metade. Sim, sim. Mas a pena abstrata do roubo é muito maior. É 4 a 10, se eu não me engano, não 1 a 4. Você entendeu? O que é do roubo é do roubo, o que é do furto aplica no furto. É só isso, tá bom? Para não confundir uma coisa com a outra aí, tá bom? Súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, fica vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que aquele cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito. Ah, eu coloquei a pena base, mas eu vou colocar no fechado. Não, só com base na gravidade do delito, não, tá? Não pode, tem que ter outros fundamentos. Súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte do processo. Aqui a gente está falando daquela hipótese. Qual, professor? Aquela hipótese que é chamada, não é, de prescrição virtual. Eu não posso prescrever agora, vou dizer que vai prescrever, porque aqui na vara os processos demoram e tudo prescreve. Então vamos prescrever agora no começo. É isso, não é possível isso. Primeiro, conforme o próprio entendimento do STF, em alguns julgados, não existe previsão legal para tanto, tá? Não existe previsão legal para tanto. Que mais, pro? Chegando aí, próximo do nosso fim, súmula 269 do STJ. É admissível a adoção de um regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias. Lá no 33 ele vai falar que não pode, mas ele relativiza aqui. Se tiver circunstâncias favoráveis, pode. Se a pena não ultrapassar 4, pôr no semiaberto mesmo ele sendo reincidente, tá? É um benefício aí trazido pela jurisprudência.
Súmula 241 do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Isso é o óbvio, né, pessoal? Se eu tenho uma reincidência, se eu tenho um trânsito em julgado lá, uma situação de trânsito em julgado, ou ela vai ser usada na primeira fase como mal antecedente, ou ela é usada na segunda como reincidência. Não posso usar nos dois, tá? Não posso usar nos dois. Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal. Da mesma forma que não pode, tá? Atenção aí com isso. Da mesma forma que não poderá, atenção, tá? Ir além, ir acima, tá? Bastante atenção com isso. Que mais, pro? Súmula 220. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. A reincidência, ela só influi na prescrição executória, tá? Onde o Estado ganha lá 1/3 a mais de tempo. Só na executória, não na punitiva. Não na punitiva. Indo aí para os nossos fechamentos, súmula 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem. O momento em que a pessoa faz ou deixa de fazer algo, após ser constrangida, é que consuma, não é o momento em que ele ganha com aquilo. E súmula 73 do STJ, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese estelionato, que é de competência estadual. Para que seja de competência federal e crime de falsificação, pessoal, tem que ser uma falsificação hábil a enganar. Se é uma nota de R$3 com o cachorro caramelo, dificilmente alguém vai ser enganado. Isso pode ser estelionato. Aí é competência estadual, não federal com falsificação de moeda, tá? Atenção que a gente falou isso nas nossas aulas também, tá? Chegando ao fim, 24 do STJ, aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica o aumento de pena do parágrafo 3º. Se você tem uma entidade pública sendo objeto de estelionato, tem aumento de pena. Isso está inclusive no artigo lá, tá? 18, a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade, não tendo efeito condenatório. Isso é o óbvio, né? Se a sentença é declaratória, ela não condena, ela declara, ok? Extinção de punibilidade pelo perdão judicial é um exemplo disso. E por fim, nossa última súmula 17, quando o falso se exaure, importantíssima essa, hein? No estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. É a súmula que vai falar da absorvição. Se eu falsifico para praticar um estelionato, se exaurindo nele, não tendo outra potencialidade, não vou usar para outro fim, eu tenho a absorvição, crime meio, crime fim. Nesse caso, a falsificação é o crime meio, o crime fim é o estelionato. Beleza? Pessoal, fechamos aqui então o nosso descarrego. Quero desejar muita sorte, nós vamos juntos até o final da sua prova e juntos na aprovação. Deus te abençoe e não esqueça que Deus não colocaria no seu coração um sonho que não fosse possível de ser realizado. E ele vai se realizar. Vamos embora! Vamos junto, pessoal! Até a próxima!